Profeta Isaías, capítulo 59, a partir do verso 1, o texto nos fala assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam vocês o rosto de Deus, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia em sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com os que fazem. Suas obras são más, e os atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas, eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas, buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego caminhamos, apalpamos um muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as transgressões nossas diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam, assim a justiça retrocede, a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça, e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se, porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Conforme o que fizeram, lhe retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos seus descendentes, os descendentes deles,
desde agora e para sempre, diz o Senhor. Convido você a orar comigo mais uma vez, convido você a conversar com Deus nesse momento, e pedir a Ele que essa palavra que nós acabamos de ler, essa porção literária do texto, do livro de Isaías, que dessa porção literária a gente consiga trazer verdades espirituais, que nos ensine, que nos inspire, que nos venha advertir, que nos coloque pelo avesso, que revele aquilo que nós precisamos mudar em nós, no nosso ser, na nossa vida. Deus, a palavra que a gente leu agora é de um significado extraordinário para a nossa vida espiritual, para o nosso viver, para a nossa existência aqui nesta terra. Portanto, Senhor, te pedimos que o Teu Espírito Santo coloque essa palavra que foi lida no meu coração, no coração de todos e todas que ouvem essa palavra, que ouvirão essa ministração, e que sabe, de fato, que o Espírito Santo do Senhor é quem fala aos seus corações. Muito obrigado, Senhor Jesus. Essa é a oração que fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Para este ano, a nossa PIB escolheu 3 verbos, 3 palavras, 3 R's, diríamos assim, para refletir ao longo deste ano: reconcilie-se, reconecte-se e relacione-se. São 3 palavras que ganham um forte significado quando a gente pensa e reflete a partir de cada uma delas em uma aplicação pessoal, trazendo à nossa vida e ao nosso contexto. Hoje eu quero conversar com vocês, à luz desse texto que a gente acabou de ler, sobre uma palavra dessas 3. Eu quero falar sobre reconciliação. E a gente conhece a reconciliação pelo menos em 3 dimensões: a reconciliação com Deus, essa verticalidade da reconciliação, essa reconciliação com o próximo, a horizontalidade da reconciliação, e a reconciliação com nós mesmos. É essa profundidade, é essa reconciliação introspectiva, é aquele diálogo que eu traço comigo mesmo, como o salmista fez: por que estás abatido a minha alma, por que te perturbas em mim? Uma espécie de autoanálise, de avaliação do meu comportamento, do meu ser. Agora eu quero pensar com vocês sobre a reconciliação com Deus, pensando que é a reconciliação com Deus que ganha um maior significado, porque as 2 outras demais reconciliações, a reconciliação com o próximo e comigo mesmo, depende de uma reconciliação maior, que é esta reconciliação com Deus. É olhar para Deus, é perceber em Deus a ação dEle, quem Ele é, e perceber que na minha vida não há como viver distante daquele que me fez, que me criou, daquele que me entregou um projeto de vida, daquele que me ensinou a viver uma dimensão de fé neste mundo que a gente está vivendo. Esse texto fala sobre reconciliação. O profeta Isaías, profetizando, aproximadamente 700 anos antes da chegada do Messias, do Deus Emanuel a este mundo, ele já falava sobre Deus, e ele já dizia que Deus buscava o seu povo, para que houvesse uma reconciliação dele com o seu povo. E é interessante pensar sobre isso, porque se olharmos para as narrativas iniciais do Gênesis, a gente vai perceber que foi o homem que deu as costas para Deus, que foi o homem que deixou o projeto inicial de Deus, foi o homem quem escolheu, decidiu viver-se independente, desvinculado dos projetos de Deus e dos caminhos de Deus.
Mas mesmo assim, é Deus quem tem a iniciativa de ir até o homem, de estabelecer uma relação de relacionamento, de diálogo com o homem. É Deus que toma essa iniciativa, e é isso que está aqui em evidência, logo no primeiro versículo desse texto que nós lemos. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. É Deus quem toma a iniciativa da reconciliação. Mesmo o homem errando, pecando, mesmo o homem se voltando contra Deus, mesmo o homem achando, o ser humano achando que é capaz, sozinho, de dirigir a sua própria vida e obter resultados extraordinários. Nesse texto, a gente consegue perceber um apelo de Deus a uma reconciliação, mas também, se a gente se aprofundar no texto, eu fiz questão de ler todo este capítulo, nós vamos perceber quão distante o homem está de Deus, quão distante o ser humano está de um relacionamento saudável com Deus. E Deus diz: o problema não é comigo. Isaías começa a dizer: o problema não é com Deus. Isaías começa a dizer: o estado que vocês estão vivendo, a situação que vocês estão dirigindo-se ao povo de Israel, não é culpa de Deus, porque, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e também os seus ouvidos tão surdos que não possa ouvir. Porque, irmãos, amigos, igreja do Senhor Jesus, ouvintes da palavra de Deus, por quê? Porque nós precisamos de reconciliação, porque é necessário reconciliar-se, porque a expressão reconcilia-se está de uma forma imperativa, sabe? Precisa, você necessita de reconciliação. Nós precisamos nos reconciliar, porque Deus está nos convidando para isso, e nós não podemos de modo algum rejeitar o convite de Deus. Você poderia se perguntar: pastor, por que eu preciso me reconciliar? Primeira coisa, eu preciso me reconciliar porque Deus está me convidando para a reconciliação, porque Deus está se dirigindo a mim, porque Deus tem uma expectativa de que eu me volte para Ele, porque Deus me ama, porque Deus quer estar comigo, porque Deus quer que eu seja um com Ele. Por isso nós precisamos nos reconciliar, porque Deus está nos convidando. O grande problema é que, como somos frutos de uma sociedade que alguns teóricos chamam de sociedade pós-moderna, nós temos dificuldades de ouvir Deus, nós temos dificuldade de perceber Deus, nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus, por conta da pressa, do barulho, da superficialidade, por causa das nossas vozes, dos nossos projetos, da nossa maneira de viver, por causa do nosso jeito de ser, de agir, por causa daquilo que a gente pensou para a nossa vida e que muitas vezes não encaixa-se Deus em nossos projetos. Nós temos, de fato, você vai concordar comigo, uma grande dificuldade de ouvir Deus, de sentir Deus, de perceber Deus. Mas um fato é inegável: Deus está me chamando e Deus está te chamando para uma reconciliação com Ele, e nós não podemos deixar de buscar essa reconciliação com Deus, porque é um convite dEle. Ei, você vai rejeitar um convite de Deus? Você vai rejeitar um apelo de Deus?
Você vai rejeitar uma iniciativa de Deus. Você vai rejeitar um relacionamento com o Deus, aquele que te criou. Porque à medida em que você não se reconcilia com Deus, significa que você está rejeitando o ser de Deus, quem Deus é na sua vida, quem Deus é para você. Você está rejeitando Deus. E existem inúmeras situações às quais nós rejeitamos Deus. São muitas. Nós rejeitamos Deus por diversas coisas na nossa vida. E eu sei que você pensa sobre algumas delas, você pode estar pensando agora, coisas que a partir dessas coisas que você pensou, você não consegue se relacionar com Deus. E você teria que abrir mão, e muitos de nós não queremos abrir mão. Deus está, segundo Isaías, dizendo que as suas mãos, o seu braço, não está encolhido para não possa salvar. Gente, nós nunca precisamos tanto de Deus como agora. Nós nunca precisamos tanto de Deus como o momento que a gente está vivendo. Nós nunca precisamos tanto de Deus como a situação que o mundo está passando em todos os sentidos, econômico, social, político, ecológico. Nós precisamos de Deus. Se nós precisamos de Deus, nós não podemos rejeitar o convite dele, a iniciativa dele, a vinda dele até nós. Jesus ilustrou de forma extraordinária como ele se relacionava com Deus. E ele colocou Deus como um pai. Em Lucas capítulo 15, através de uma parábola, chamada parábola do filho pródigo, ele ensinou que Deus é um pai amoroso, que mesmo quando o filho dá as costas para ele, e faz algo que o pai não aprova, mesmo assim o pai continua amando, com expectativa, e aguardando o retorno e a volta, e quando o filho volta, festeja com alegria, quando o filho volta, celebra com o filho, faz festa, recebe o filho na maior alegria. Quem sabe nós temos várias pessoas aqui que se afastaram de Deus por razões diversas, mas que precisa voltar-se para Deus. Deus está aqui no texto, na perspectiva de Isaías, nos dizendo que Ele não tem braço encolhido para salvar, e que também Ele não tem um ouvido surdo para que não possa ouvir. Ele está ouvindo você, mas há um problema, há um pecado que separa você dele. O problema não está em Deus, o problema está em mim, o problema está em você. Essa é a primeira razão que a gente encontra no texto, pela qual nós precisamos nos reconciliar com Deus. A segunda razão pela qual nós precisamos nos reconciliar com Deus, eu acabei de dizer aqui para você. Nós precisamos de Deus. E o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. Se eu preciso de Deus e o pecado afeta o meu relacionamento com Deus, eu preciso trabalhar isso na minha vida. Queremos ser ouvidos, sim ou não? Claro, nós queremos ser ouvidos por Deus. Nós queremos estar perto de Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe sobremaneira. Mas nós temos um problema chamado pecado que afeta o nosso relacionamento com Deus. Cria uma barreira, cria um muro de separação. O apóstolo Paulo vai ser veemente em dizer que todos nós pecamos e destituídos, separados, afastados nós estamos de Deus, da glória de Deus. Talvez aqui esteja a resposta para a pergunta que você tem feito ao longo dos dias, dos meses, das semanas. Por que Deus não está me ouvindo? Por que
algumas coisas estão acontecendo comigo, e onde está Deus? Deus está onde Ele sempre esteve. O problema, Isaías vai dizer, não está em Deus, o problema está em mim, o problema está em você. É o nosso pecado, é o nosso agir, é o nosso pensar, é a nossa omissão diante daquilo que são verdades para serem vividas na nossa vida, através de nós neste mundo, que separam de Deus, nos separa de Deus. E aí, olhando para o texto, eu vou pedir para que você olhe comigo, perceba o texto agora, a partir do verso de número 4, e perceba que do verso 4 até o verso de número 8, nós temos pessoas, descrição, pessoas que rejeitam a Deus. E olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que não há integridade. O texto vai falar que ocorre iniquidade. O texto vai falar que a humanidade aqui está vivendo atos de violência. O texto vai dizer que não há justiça em suas veredas. O texto vai dizer que existem caminhos tortuosos. O texto vai dizer, do verso 10 em diante, que como cego caminhamos apalpando o muro, tateando como que não tem olhos, ao meio-dia tropeçamos como se fosse de noite. O texto vai dizer que nos rebelamos contra Deus. O texto vai dizer que nós deixamos de seguir a Deus, que nós fomentamos a opressão e a revolta, que proferimos as mentiras com os nossos corações. Mas você poderia dizer para mim assim, não pastor, não, está tudo errado. Esse texto que o pastor está lendo, é um texto escrito há 700 anos antes de Cristo, e que retrata um contexto específico, voltado ao povo de Israel. No entanto, é um texto que não se aplica a mim. Pois bem, se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, você vai encontrar o apóstolo Paulo, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira, lá no primeiro século, falando sobre o estado em que o ser humano se encontrava, e falando sobre os últimos tempos, o que as pessoas viveriam, experimentariam. E ele começa a dizer no capítulo 3, da segunda carta a Timóteo, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, olha só, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E Paulo recomenda, afaste-se desses também. Primeiro século, Paulo escrevendo. Diríamos talvez que esse texto de Paulo é uma síntese daquilo que o profeta Isaías está descrevendo, do estado em que o povo estava vivendo. O povo que precisava de reconciliação, e que não poderia negar a reconciliação, porque a reconciliação, na verdade, é um convite de Deus, e a gente não pode negar um convite de Deus, um apelo de Deus. E que também a gente não pode negar a reconciliação, porque nós precisamos de Deus. Porém, o pecado afeta o nosso relacionamento com Ele. Por isso nós precisamos nos reconciliar com Deus, para arrancar o pecado, tirar o pecado de nós, tirar o pecado da nossa vida, a raiz desse pecado que cresce cada vez mais. Esse texto está descrevendo o homem do século 21, tanto de Paulo como de Isaías. Se você for honesto, se você for honesta consigo mesmo, consigo mesma, perceberão que os dois textos traduzem aquilo que é real, como estado existencial em muitas pessoas hoje. E talvez eu encontre em mim aquilo que Isaías descreveu, aquilo que Paulo descreveu.
E aí significa quão distante eu estou e quanto eu preciso reconciliar-me com Deus eterno. Terceira coisa que o texto aponta para nós sobre a necessidade de uma reconciliação com Deus. Nós precisamos de uma reconciliação com Deus, porque a festa do Pai não é um baile de máscaras. Todos nós nos alegramos com o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu farei festa com ele, eu festejarei com ele. Muitos de nós nos alegramos lendo esse texto, mas poucos percebem e entendem que a festa do Pai não é um baile de máscaras. Em toda a história da Bíblia e na história que envolve a fé cristã ao longo dos séculos, nós vamos perceber que o ser humano, o homem, sempre buscou camuflar, esconder a sua deficiência espiritual a partir de mecanismos religiosos, a partir da religião, a partir do ritualismo. E muitos vão se convencendo que a partir do ritualismo, de o ser religioso, de que tem um lugar garantido junto ao Pai. Mas não temos lugar garantido junto ao Pai se não houver reconciliação. Nós não temos o lugar junto ao Pai se nós não nos reconciliarmos com Ele, se nós dobrarmos os nossos joelhos, se com lágrimas muitas vezes nos olhos nós arrancarmos do nosso coração aquilo que é pecado mais profundo, enraizado, que tentamos arrancar já algumas vezes e não conseguimos. A festa do Pai não é um baile de máscaras, e é por isso que nós todos precisamos nos reconciliar com Deus. Não dá para esconder o que o meu coração sente e vive através da religião. Não dá para esconder o meu pensamento obscuro em detrimento à fé. Não dá para viver uma falsa estrutura de vida, de comportamento, escondido em uma casca religiosa. Ei, será que você não está vivendo em uma casca religiosa? Será que você não está vivendo de uma aparência da religião? Será que você não está preso ou presa no ritualismo religioso? Será que de fato, nenhuma dessas coisas que Paulo listou e que aqui Isaías listou, se encontram dentro de nós? Maldade, pecado, culpa, mentira, murmuração, palavra ímpia, falta de integridade, maldade, iniquidade, atos de violência, pensamentos maus, injustiça, caminhos tortuosos, distância da paz, dificuldade em perceber Deus, rebelar-se contra Deus, deixar de seguir o nosso Deus, proferir mentiras contra os nossos corações, falta de retidão, distância, falta de honestidade, falta de justiça. Quantas coisas o Isaías listou aqui. Do verso 4 ao verso 9, nós temos pessoas que rejeitam a Deus. Mas a gente encontra no verso 11 e 12, pessoas que reconhecem que são culpadas. Na verdade, aqui no texto, nós vamos perceber dois estados de pessoas. E só há uma coisa que diferencia uma pessoa da outra pessoa, de um estado para o outro estado. Todos nós estamos na mesma situação. Somos pecadores, falhos e erramos. Mas existem dois grupos. Um grupo é aquele que não reconhece a sua falha, o seu erro, e se esconde em uma casca religiosa.
E o outro grupo é aquele que é falho, que erra, que sabe que tem pecado, mas como diz o verso 11 e 12 do capítulo 59 de Isaías, reconhecem os seus pecados, percebem os seus pecados, e aí passam a admitir os seus pecados, e deixam de fingir que não tem pecado. Em qual grupo você faz parte? Daqueles que sabem que são pecadores, que erram, mas que não admitem e continuam fingindo e escondido através da religião, uma casca religiosa, segue a vida? Ou você está no grupo daqueles que sabe que erra, que peca, mas que não finge, que declara o seu pecado para Deus e que busca todos os dias se reconciliar com Ele? Talvez eu estou falando para você agora, que está se identificando com um desses grupos. Talvez aí agora você pense: nossa, eu faço parte do grupo que finge, que esconde, que camufla. Eu faço parte do grupo que pensa que a festa do Pai é um baile de máscaras, que eu vou conseguir entrar com uma persona, que eu vou conseguir entrar com a maneira como eu revelo e mostro para as outras pessoas. Ei, dá um zoom aqui em mim. Você esqueceu que Deus é onisciente? Você esqueceu que Deus sonda o seu coração? Você esqueceu que Deus sabe tudo o que se passa aí com você agora? Você esqueceu que Deus sabe o que está no íntimo do teu coração? Não dá mais para fingir. Não dá para se esconder em uma casca religiosa. Porque nós precisamos se reconciliar com Deus? Porque a festa do Pai não é um baile de máscaras. Eu poderia até mesmo parafrasear um dos grandes nomes da dramaturgia, William Shakespeare, com uma das frases de Hamlet que marcou e tem marcado ao longo da história: ser ou não ser, eis a questão. Quem não imagina essa frase e pensa a respeito? Mas eu poderia parafraseá-la dizendo: ser e não parecer, eis a questão. Porque muitos são, ou pelo menos se mostram ser cristãos, mas não parecem como cristãos. Esse texto, igreja, é um texto de denúncia. Eu sei que você preferia ouvir uma palavra de afago, de acalanto. Eu sei que você preferia talvez uma mensagem coach, dizendo que Deus vai te dar a vitória e a bênção para uma segunda-feira abençoada, e eu creio que segunda-feira será abençoada, mas nunca posso deixar de pregar a mensagem profética de Deus, que diz que existem dois grupos: um grupo que rejeita o conserto e a reconciliação com Deus e vive fingindo em uma casca religiosa, e um grupo que sabe que peca e que erra, mas que confessa e que alcança perdão dos seus pecados. Eu não posso deixar de chamar você e dizer: olhe para a sua vida, perceba em que grupo você está, dizer: olha, a festa do Pai não é um baile de máscaras. Ser e não parecer, isso sim é uma questão para ser pensada, avaliada, percebida em você. Ser e não parecer. Talvez você tenha ouvido isso no seu ambiente de trabalho. Nossa, você é cristã, que legal. Não parece. Talvez você já ouviu isso na sua escola, na universidade, no seu bairro, no seu condomínio, no prédio onde você mora. Talvez você já ouviu isso entre os seus familiares. Olha só, você não parece um cristão. Aí você pensa logo: por quê? Porque eu não tenho um estereótipo, eu não me visto como um cristão, naquele modelo da década de 80, 90. Não, você não parece um cristão porque você não partilha o que tem. Você não parece um cristão porque você não fala sobre justiça e não contribui para a justiça. Você não parece um cristão porque você pactua com a violência.
Você não parece um cristão porque você não fala sobre justiça social, sobre mudança de realidade. Você não parece um cristão porque a sua vida, de palavras que você diz, não se encontra Deus, amor, justiça nelas. Você não parece um cristão nos negócios que você faz. Você não parece um cristão quando você abre a boca para falar. Você não parece um cristão quando você toma atitudes. Você não parece um cristão na gestão do seu tempo, das suas coisas. Você não parece um cristão administrando o que Deus te deu. Imagine o povo de Israel ouvindo essa profecia de Isaías com eles. Imagine o apóstolo Paulo e o Timóteo pegando a carta no capítulo 3, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, e vendo lá, dizendo que existem pessoas irreconciliáveis. Será que você não está entre o grupo aqui, que é irreconciliável, que não consegue se reconciliar com Deus? Porque nós precisamos, igreja, irmãos e amigos, nos reconciliar com Deus. Porque é um convite de Deus, e ninguém nega um convite de Deus, ninguém rejeita um apelo e um convite de Deus. Porque nós precisamos nos reconciliar, igreja, porque nós nunca vivemos um momento difícil como esse, e nunca precisamos tanto de Deus como agora, mas há um problema. O pecado afeta o meu relacionamento com Deus, e para eu me aproximar de Deus, eu tenho que resolver esse problema, desconstruir esse muro que me separa de Deus. Por que que eu devo me reconciliar com Deus? Porque a festa do Pai não é um baile de máscaras. Porque eu preciso me reconciliar com Deus? Porque o nosso Senhor, Redentor, Ele voltará para buscar os arrependidos, aqueles que se reconciliaram com Ele. Olhe comigo o verso de número 18 e 19 do capítulo 59 do texto de Isaías, que a gente leu. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá, aos seus inimigos ira, aos seus adversários o que merece, às ilhas a devida retribuição. Aí vem o verso 20, o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependeram dos seus pecados, declara o Senhor. O texto de Isaías, no capítulo 59, vai finalizando, dizendo que Deus, o Senhor, virá para o seu povo. Ele virá buscar a sua igreja. Você acredita nisso ainda? É porque tem gente que não acredita nisso ainda. Você acredita que Jesus vai voltar? Vai buscar a sua igreja? Você vai com Ele? Aqueles que se reconciliaram? Porque o comportamento, o jeito que muita gente está vivendo, parece que não acredita mais na volta de Cristo Jesus. Inclusive, parece que, se acreditar, sabe o dia e a hora, porque vive de uma forma tão torta, tão distante de Deus, como que se não se preocupasse com a volta de Cristo, mesmo a Bíblia alertando que a vinda do Filho de Deus, a segunda vinda de Cristo, ela irá acontecer como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, e virá, e a gente não vai perceber, porque estaremos envolvidos na dimensão da nossa vida. Ei, se Jesus vier agora, aí você diz, ferrou tudo, porque não deu tempo para me preparar. E a parábola de Jesus, das virgens prudentes e as imprudentes, que o noivo ia chegar a qualquer hora, e que um grupo de mulheres, de virgens imprudentes, não se prepararam com azeite para a chegada do noivo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, que devemos nos preparar para que Cristo Jesus volte, e quando Ele voltar, Ele levará consigo todos aqueles e aquelas que se reconciliaram com Ele, que não fingiram e não viveram numa casca religiosa presa a um ritualismo religioso, mas que confessaram,
que declararam o seu pecado, que não tiveram medo, como o Davi, no Salmo 51, quando ele disse: Senhor, eu pequei, somente contra ti eu pequei. Cria em mim um coração diferente, novo, um espírito reto, me ajuda a caminhar novamente, a buscar novamente o teu caminho. Essa palavra dessa noite é sobre reconciliação, e eu te apresentei 4 motivos pelos quais você precisa se reconciliar com Deus, a partir do texto de Isaías 59. Poderia trazer mais motivos, no entanto, entendo que esses 4 alertas, eu diria, para a reconciliação, são necessários para que você e eu entendamos de que precisamos nos reconciliar com Deus. Você que está aqui comigo agora, você que nos ouve, você que está em casa aí com a sua família, precisamos nos reconciliar com Deus. Enquanto cantaremos, ouviremos a mensagem musical, eu gostaria que você pensasse sobre qual grupo você pertence, onde você está, e sobre a sua necessidade de reconciliar-se com Deus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. A corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Declare comigo, não posso esquecer, não posso esquecer. Reflita, declare o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti.
precisamos desse Deus. Nós precisamos dele. Diante de tudo que a gente está vivendo, nessa pandemia, nesse problema global, mundial, está sendo provado que o dinheiro não é capaz de trazer solução. Que a influência, que o status social está provando que nós somos vulneráveis, está provando de que nós somos seres humanos frágeis, inconstantes, ambíguos, e que nós precisamos mais do que nunca de ter Deus na nossa vida, para nos trazer equilíbrio, a nossa mente, o nosso corpo, trazer confiança, não permitir apagar a esperança de dias melhores. Nunca a fé, o cultuar a Deus, nunca a leitura da palavra de Deus foi tão importante para ajudar pessoas a saírem destas realidades que estão vivendo. Quando eu digo nunca, eu não digo que historicamente não houve momentos difíceis, não aconteceram momentos difíceis, mas me refiro a agora. Você não pode ficar distante de Deus. Você acabou de ouvir a canção que ela diz: diante de tudo que você está vivendo, distante de ti, Senhor, eu não posso ficar. Foi o que foi cantado aqui. Preciso de ti. Os estudiosos, muitos deles afirmam, inclusive os livros de autoajuda, que olhando para dentro de si você vai encontrar solução e resposta. Discordo, em parte. Se nós olharmos para cima, nós encontraremos todas as respostas. Se nós olharmos para Deus, e é isso que Ele está dizendo: olha, eu estou vendo o problema de vocês, é grave, mas o meu braço não está encolhido, eu não estou com problema nos meus ouvidos que não consigo ouvir vocês. Agora, vocês têm um problema, vocês criaram uma barreira, um muro, pecado, iniquidade, que separam vocês de mim, e impossibilita vocês de verem a minha face, de se derramarem na minha presença, de caminharem perto de mim e comigo. Essa palavra que a gente prega é para você mesmo, você que está na igreja, você que vive envolvido numa casca religiosa, ritualística, você que é adepto de uma espiritualidade verticalizada de contemplação, mas que não olha para dentro de si e percebe: sou sim pecador, eu minto, eu engano, eu trapaceio, eu penso coisas horríveis, eu falo mal do outro, eu não cumpro com as minhas obrigações perante o Estado, o governo que eu vivo. Essa palavra é para você que está todos os dias envolvidos em uma categoria religiosa dinâmica. Só que tenha muito cuidado. Jesus, em outro momento, pregando e falando, ele contou uma parábola, e ele falou que tinha um homem caído, e que passaram ali dois agentes da contemplação. Passou ali o levita, com a viola nas costas, imaginemos hoje, contextualizando, e passou um sacerdote, talvez um líder religioso, com a Bíblia maior que existir. Aí depois passou um agente da ação, é aquele que vai lá, que age, que vive essa realidade. Talvez você seja agente da contemplação, vai ao templo, volta, se envolve em mecanismos religiosos. Isso só faz esconder muita coisa que está lá dentro.
Como é que está a tua vida com Deus? Quando você vai ao médico, fazer uma investigação em alguma área que não está funcionando direito, ele faz o quê? Vamos ver como é que está a situação aí. Vamos investigar mais. Vamos trazer um diagnóstico preciso. Vamos dizer o que está acontecendo. Essa mensagem de hoje é para você ver o que está acontecendo na sua vida, em você aí. Você já viu um apelo para crente? O apelo de hoje é para crente. É para você. Você que está em casa, você que nos assiste, é para você. Esse apelo é para você. Dizer, olha, se conserta, porque Jesus Cristo está voltando. Reconciliação é o único caminho para uma vida com Deus. Se você não se reconciliar com Deus, tudo que você faz não tem sentido algum. É por isso que a Bíblia nos adverte, nos orienta, de que no último momento em que Jesus estará com você, muitos vão dizer, mas eu falei em línguas, eu preguei, eu fiz um monte de coisa. Mas a vida cristã, o segredo da vida cristã, não está no fazer coisas, mas está no ser. Não é o que eu me torno apenas que é importante. Não é o que eu faço que é o mais importante. É a identidade que eu tenho em Deus. Qual é a tua identidade? Fica de pé você que está aqui, para a gente orar agora. Pedir ao Espírito Santo de Deus que nesta hora continue quebrantando o nosso coração. Que essa palavra ecoe na tua mente, no teu coração, e que dure semanas e dias, e que esse autoexame aconteça, não somente agora, mas em todo momento. Diga para si mesmo, para si mesma, eu preciso de reconciliação com Deus, me reconciliar com Ele, e eu não posso rejeitar a reconciliação, primeiro porque a iniciativa é de Deus, eu não vou deixar Deus esperando. Segundo, porque o mundo está difícil, está complicado as coisas, e o meu pecado me separa de Deus, e eu não posso ficar separado de Deus, eu tenho que estar com Ele, então eu tenho que resolver o problema de pecado. Terceiro, porque a festa do Pai não é um baile de máscaras. Quarto e último, porque o Cristo de Deus, o nosso Senhor, Ele voltará para buscar a sua igreja, e Ele levará aqueles que se reconciliaram com Ele. Por isso preciso me reconciliar. Obrigado, Senhor Jesus, pela palavra, pelos louvores, pela mensagem musical. Obrigado, Deus, porque nesta noite o Senhor ministrou ao nosso coração de diversas formas e maneiras. Obrigado pelas pessoas que aqui estão e outras diversas que nos acompanham cultuando com a gente de diversos lugares. Deus, nesse momento, rogamos ao Teu Espírito Santo que nos ajude a olhar para nós mesmos, perceber o que está errado e notar qual o grupo que nós estamos e fazemos parte. Se o grupo que reconhece e sabe que é pecador, que é pecadora, mas que continua envolto numa casca religiosa, sem reconhecer o seu erro e o seu pecado, ou se fazem parte de um outro grupo, o grupo sim que sabe que é pecador, mas não finge mais, mas ele grita, ele fala, ela abre a boca e vai falando para Deus tudo o que está sentindo, confessando e se reconciliando com Ele. Que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.